Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Agora que eu estou vendo que oração, eu estou perdido. Misericórdia. Você vai almoçar hoje, pode ter certeza, tá? Eu vou só ler o texto, apresentar quais eram os pontos do sermão e a gente vai guardar isso no coração, porque eu sei que hoje já está bem tarde. Gênesis 3, a partir do verso 14 até o verso 24, a palavra de Deus nos diz assim: Então o Senhor disse à cobra: Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. E eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. E esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: Você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, e por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. E então o Senhor Deus disse o seguinte: Agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. E ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. E Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Senhor, ajuda-nos agora a compreender a Tua palavra e aplica, Senhor, ao nosso coração. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Semana passada nós ouvimos os efeitos do pecado dentro do coração e na mente do homem. Mas agora nesse trecho nós encontramos os efeitos exteriores do pecado no jardim de Deus. Isso porque o pecado sempre vai trazer consequências que machucam a vida da gente e as pessoas e as coisas que estão ao nosso redor. A primeira coisa que eu quero estudar nessa manhã, e esse vai ser o assunto dessa manhã, só vou ficar nesse primeiro ponto, é que toda a natureza foi afetada pelo pecado. Às vezes a gente imagina que o pecado é um problema particular, que o pecado é uma questão só minha, que ela não tem consequências ou efeitos nas coisas e nas pessoas que estão à nossa volta. Mas não é verdade. O pecado afeta todo o universo. E é isso que a Bíblia está dizendo para a gente. A gente pode entender um pouquinho quando o pecado é feito contra alguém. Por exemplo, se chega alguém com um revólver na sua casa e ele é o pecador, tá? Porque ele está lá roubando, ou ele é o pecador, ele vai lá e dá um tiro em você, te machuca ou te mata, e o pecado dele não fica só na consequência com ele, porque mesmo que ele seja preso, ele vai para a cadeia,
pague lá a sua pena, você foi ferido, a sua família foi ferida. E a gente olha, não, isso acontece quando o pecado é contra as pessoas, mas quando o pecado é só comigo, como comer, por exemplo, da árvore do jardim. A Bíblia vai dizer que não existe pecado que fique só comigo, os efeitos e as consequências afetam o universo todo. E isso é muito claro na Bíblia inteira, não somente no livro de Gênesis. Olha só o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Sabe, queridos, o universo está esperando o dia da revelação de Jesus na sua segunda vinda. Porque a redenção e a salvação do homem não vai afetar só o homem, mas vai afetar o universo todo. Não é tremendo isso? Agora, o pecado afetou o universo todo no sentido contrário. A degradação entrou e o próprio universo está se consumindo. Há anos passados, se a gente falasse que o universo está se consumindo, alguém ia dizer, você é maluco. Mas agora os cientistas dizem, olha, toma cuidado, vai faltar água na terra. Olha, toma cuidado, porque isso está acontecendo, aquilo. O universo está se consumindo. Olha, toma cuidado, porque o sol está se apagando. Você já viu isso? O universo todo entrou em decadência por causa do pecado, é isso que a Bíblia está dizendo. E não é uma loucura, está na palavra de Deus, e hoje a própria ciência pode dizer que tem sentido isso. Olha só que Jeremias 12:4 diz: por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem, Deus não vê o que estamos fazendo. O homem sofre e o universo está em decadência. Isso fica bem claro no texto de Gênesis que nós começamos a estudar. A Bíblia fala que o pecado teve consequências específicas e direcionadas. Primeiro, para a serpente, verso 14. E então o Senhor Deus disse à cobra, por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Como nós vimos lá nesse estudo anteriormente, a serpente não tinha a forma que ela tem hoje. E o próprio nome dela indicava algo diferente, como brilho e glória. Mas porque essa criatura deu lugar a Satanás na tentação, ela foi julgada e condenada a arrastar-se e comer o pó da terra. É como se Deus estivesse dizendo, olha, a consequência atinge a tudo. Mas não foi só a serpente, a terra inteira recebeu uma maldição de Deus. Verso 17 diz assim, e para Adão Deus disse o seguinte, você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. A maldição do pecado não afetou só Adão, afetou a terra inteira, e a própria terra entrou em decadência, e o paraíso começou a se transformar em deserto. Você já deve ter visto aí notícias, né, que se a gente desmatar
A Amazônia toda, em pouco tempo se transformará num deserto. A gente não consegue conceber isso, né? O tanto de água que tem na Amazônia, o tanto de árvore que tem na Amazônia. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o paraíso pode sempre se tornar em deserto quando o pecado entra na vida e na história do ser humano. E é interessante que isso não aconteceu só com a terra, mas vai acontecer também com a natureza feminina. E a natureza feminina foi modificada por causa do pecado. Verso 16 diz assim: para a mulher Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz a filhos. Apesar disso você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará. É interessante porque eu estava estudando esse texto aqui no hebraico e é muito difícil de traduzir esse texto para dar o sentido que está aqui. Porque nesse versículo Deus está dizendo: olha, mulher, eu vou mudar a sua natureza, eu vou intensificar em você as dores e vou intensificar em você os prazeres. E essas duas coisas vão caminhar junto, porque se não intensificasse o prazer, a mulher nunca dormiria com o homem, sabendo que podia ter filhos. Então Deus faz as duas coisas, intensifica as dores e intensifica o prazer. E é dentre as fêmeas do universo a única que tem prazer sexual. Estudado hoje, você pode encontrar isso na biologia. Por quê? Porque Deus alterou a natureza. E por isso, apesar das dores que viriam do parto, o prazer da sexualidade foi amplificado, para que ela ainda assim desejasse o seu marido. E mais, naturalmente se colocasse debaixo da autoridade dele. É tão forte isso que Adão vai colocar o nome da mulher dele, Eva. E a palavra Eva quer dizer vida, geradora de vida. É tremendo isso. Deus mudou a estrutura do mundo, mudou a natureza, porque o pecado entrou. Outra coisa que aconteceu, a dificuldade para se produzir alimento. Versos 17, 18 e 19 dizem assim: e para Adão Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita, você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo, e terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento, isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Aqui, queridos, muita gente entende que o trabalho foi o castigo. Meus irmãos, trabalho nunca será castigo, trabalho é bênção de Deus. E isso você vai encontrar em Gênesis 2,15, onde Deus criou o homem e o colocou no jardim para trabalhar naquele jardim, e era bênção de Deus. O que então foi que aconteceu? É que a natureza foi mudada, pois a resposta ao trabalho seria diferente. Se antes ele podia cuidar do jardim, o jardim continuava sendo jardim, agora ele vai ter que cuidar do deserto para tentar virar jardim e nem sempre vai conseguir. Porque a natureza vai dificultar a produção do sustento e da sobrevivência. Um dos grandes problemas da humanidade chama-se fome. Há lugares que você pode produzir e comer, mas há lugares nessa terra que nem todo trabalho, sem tecnologia para modificar a natureza, vai conseguir produzir para comer. E é por isso que existe tanta fome em determinadas regiões ou cinturões de pobreza no mundo, porque há uma maldição, a terra dificulta, você tem que recuperar o solo, você tem que usar uma série de situações, porque senão ela não produz o seu sustento.
E o pior de tudo isso é que a Bíblia está dizendo que, apesar de todo o trabalho, o final ia ser a morte. Adão vai trabalhar para sobreviver, vai trabalhar para tentar se manter vivo, mas no final de toda a história, você vai morrer e vai virar pó outra vez. O homem perdeu a possibilidade de viver a eternidade no jardim de Deus. Diante dessas coisas, quais são as lições que eu poderia deixar com vocês? A primeira delas: nossos erros nunca afetam a nós somente. As pessoas, o ambiente em que estamos inseridos, tudo sofre as consequências dos nossos erros. O que você faz não é matéria privada, ela sempre atinge alguém, ou gera dor no coração de alguém. Quando você peca contra você mesmo, você está gerando dor a alguém, porque o nosso pecado afeta o ambiente em que nós vivemos, as relações que mantemos com os outros e a dor que geramos ao amor que as pessoas têm por nós. Pecado é desgraça que, como uma inundação, leva de arrasto o que está à sua frente. O ano passado nós todos assistimos pela televisão as inundações que aconteceram no Rio de Janeiro, não é? Na zona serrana do Rio de Janeiro. A gente podia ver as cenas. É um negócio muito estranho aquilo. Não tem sentido. Você está na tua casa dormindo, para pensar. De repente você escuta um barulho, levanta e não tem metade da sua casa, o resto já foi levado. Uma sensação de terrível impotência. Não é verdade? O que eu vou fazer quando vem uma avalanche, o morro todo está descendo, a água está vindo, está carregando tudo, você olha e diz: eu não sou nada. E aí a gente fica tentando achar os culpados, e a gente não tem nem para quem culpar, porque a gente não sabe o que fazer. A gente vê solidariedade para salvar um cachorrinho no meio das águas, ou salvar uma mulher que está sendo carregada pelas águas do topo, lembra dessa cena? Do topo de um prédio sendo levantado. Mas a gente fica olhando e pensando: como? De que jeito? Queridos, é assim que acontece na nossa vida. À medida que a gente vai tomando as nossas decisões, as enxurradas das consequências das nossas decisões afetam quem não tem nada a ver com a gente. E de repente eles se levantam no meio da noite e dizem: e agora? O que está acontecendo? Isso é injusto. É impossível a gente não levantar e dizer que não é injusto. Mas é isso que a Bíblia está dizendo. Nós vivemos num sistema. O homem não está fora desse sistema. E qualquer coisa que eu faça dentro desse sistema altera o sistema inteiro. Então, não trata mais o seu pecado como uma coisa privada, que não afeta ninguém. Tenha consciência que se você quer ver a graça e misericórdia de Deus, você precisa para você, porque a graça e a misericórdia que afetam a tua vida como bênção, também vão abençoar todo o sistema em que você está inserido. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: Deus é perfeito amor, mas Ele é perfeita justiça. E é interessante que a gente vai ver hoje à noite que Deus vai providenciar meios de salvação, porque Ele ama esse homem.
Mas apesar dele providenciar meios de salvação, nós nunca saímos ilesos das consequências naturais das nossas escolhas. Querido, não caia no engodo de Satanás, dizendo que se você tomar uma atitude errada, você é suficientemente forte, inteligente, capaz, habilidoso de controlar a situação. Assim como alguém não é capaz de controlar a enxurrada que vem, você não é capaz de controlar todas as variáveis e consequências dos seus atos. E a justiça de Deus se manifesta, porque apesar dele ser amoroso, queridos, ele não pode pactuar com a falha, com o erro, com o pecado, com a injustiça. E o pior, queridos, é que quando a gente sofre no meio dessa situação, a gente nunca enxerga que a somatória das consequências dos pecados de todos os seres humanos que estão inseridos nesse sistema, estão afetando todo o sistema, e nós olhamos para cima e dizemos: Deus, por que o Senhor é tão injusto conosco e permite que desgraças assim aconteçam? Consegue entender? Eu achei interessante, você viu a notícia ontem de um navio que sumiu no tsunami no Japão e que foi aparecer na costa do Canadá? Não viu essa notícia? Né? Eu fiquei pensando, é longe demais, mas nós estamos num sistema, e o tsunami que aconteceu no Japão pode demorar 1 ano, mas ele vai levar os seus efeitos até a costa do Canadá. Assim como a nossa vida tem consequências. Querido, não adianta eu culpar Deus das desgraças da humanidade, das falhas da natureza, dos problemas sociais. Eu tenho que entender que nesse sistema degradado pelo pecado, só existe uma esperança: a transformação pelo poder do Senhor Jesus, que começa em nós, mas não termina em nós. Ela vai acontecer e vai eclodir em toda a criação. A natureza está em deterioração contínua como parte da maldição que lhe foi imposta. Por isso, quando Deus vier buscar os seus filhos, Ele vai precisar criar a terra ou recriar a terra que será consumida pelo homem. Olha só o que a Bíblia diz, eu quero terminar com isso. Isaías 65:17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 66:22. Pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade, o vosso nome. Deus vai transformar o homem e vai salvar o homem, aquele que buscar o Senhor, mas Ele vai salvar a terra. 2 Pedro 3, versos 10 a 13, virá pois como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nas quais habita a justiça. Apocalipse 21, versículo 1 em diante, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Você pode imaginar que o mar não vai existir? Incrível. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo.
e eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, um dia o jardim do Éden foi arrancado de nós, e nós fomos expulsos dele, o homem foi expulso, a terra entrou em decadência, o homem está se consumindo, o pecado está destruindo, a natureza está se consumindo. Mas sabe, quando a gente prega a salvação da graça de Deus em Cristo Jesus, não é uma coisa só individual, ela afeta a minha vida, ela afeta a minha família, ela afeta o sistema todo. E um dia, a nova Jerusalém de Deus, que a gente chama de céu, vai descer e vai recriar o céu e a terra, e o jardim de Deus, onde Deus vai habitar, e vai ser o sol e a luz desse lugar, vai ser reconstruído, para que por toda a eternidade, nós sejamos restaurados e tenhamos plena comunhão com Ele, e a natureza seja também redimida. E aí ele diz assim: e Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. E aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos mentirosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre. Eu queria terminar dizendo para você o seguinte: o pecado destrói, mas há uma esperança, e só uma, porque nem toda a tecnologia do mundo vai refrear o que vai acontecer com essa terra. Eu não sou contra a usar tecnologia para tentar melhorar a vida de ninguém, não entenda errado. O que eu estou dizendo é que a Bíblia está dizendo que apesar de toda a tecnologia que o homem desenvolver, ele não vai resolver dois problemas: a morte e a decadência do universo. E que só Jesus nos dá a certeza, e a certeza de uma esperança eterna, de vida eterna, porque Ele vai mexer no nosso corpo e transformar a semelhança da ressurreição de Jesus. E vai mexer nessa terra destruída, para fazer dela o lugar e o jardim de Deus por toda a eternidade. Agora, sabe como isso começa? Aqui. Agora, há uma coisa que me entristece. Eu tinha que terminar, mas eu tenho que falar isso para você. Há uma coisa que me entristece. É que muitas vezes nós cremos nessas coisas. Nós cremos que um dia Deus vai julgar todo homem. Dentro de nós há um sentido que diz: olha, Deus é justo, um dia Ele vai julgar todo ser humano. Não é verdade isso? Está dentro da gente isso. Nós sabemos que não há como passar por esse juízo de Deus se não houver uma intervenção da graça. Nós entendemos isso. E nós até olhamos para cima para dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu acho que essa é uma frase que todos nós falaríamos com muita tranquilidade: Senhor, tenha misericórdia de nós. Não é verdade isso?
Agora nós às vezes não compreendemos, isso que nos entristece, que a misericórdia de Deus está condicionada a um compromisso com Ele. Compromisso da gente assumir que Ele vai ser o Senhor da nossa vida, que Ele vai mexer nos valores da nossa existência, que nós temos responsabilidade na reconstrução do jardim de Deus. E às vezes a gente continua apenas contemplando os processos. Hoje de manhã eu fiquei pensando, quer ver uma coisa? Todos que estão aqui, tá, e que não puderam votar nessa assembleia porque não são membros da igreja, queria pedir para você ficar de pé. Você pode ficar de pé? Todos que estão aqui que não são membros da igreja, que estão aqui conosco hoje e não são membros da igreja. Dá uma olhada. É gente, não é? Então eu queria fazer um desafio a você. Será que não chegou a hora de assumir responsabilidades? Se esse lugar que Deus o chamou para servir, para adorar, para ser bênção, eu não estou dizendo aqueles que estão de passagem, que estão viajando e tal, mas você mora aqui, você vem aqui porque Deus o abençoou, tem usado esse lugar. Então será que não é hora de assumir responsabilidade, dizer, não, eu vou servir ao Senhor no lugar em que Deus está me chamando? Porque isso é responsabilidade. Senta aí, querido. Aí o que eu tenho que fazer? Dar passos concretos. Porque esta inércia não é de todos, eu não estou dizendo que todos, mas é um número muito grande, gente. Você viu quantos? Eu acho que no mínimo, se eu estiver errado, me ajuda, uns 35% desse auditório, se não for mais. Me ajuda quem estava aqui na frente. Mais de 35%. Eu não gosto de fazer conta muito gigantesca, mas é mais, não é? Queridos, mais de um terço. Sabe o que significa? É que a gente precisa assumir compromissos, querido. Com Deus, com a palavra de Deus, com o povo de Deus, com o chamado de Deus, com o projeto de Deus na vida da gente. Um deles é a gente se tornar parte de uma família de fé. Não é o único, vai ser o primeiro talvez, o primeiro passo. Mas queridos, no reino de Deus é assim que funciona. A gente não anda pelo caminho reverso dessa destruição sem pactos firmes com o Senhor da glória. Na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, na nossa casa, no jeito de viver, na maneira como nós administramos as nossas coisas, como educamos os nossos filhos. Entendem? Vamos orar juntos? Fica de pé, e agora dá a mão para quem está perto de você. Fecha o corredor, fecha tudo aqui, porque apesar de tudo, e mesmo que eu não goste, Deus quer que você seja, e eu seja de você, para com você um irmão. Agora fazer parte da família dá trabalho. Não é verdade? Agora a pessoa que está do teu lado faz parte da família. E Deus está dizendo, vamos juntar, vamos estar juntos, vamos colocar em ordem as prioridades. E na medida em que a gente faz isso, o sistema onde a gente está inserido se modifica. Porque se o pecado tem poder de mexer com o sistema, a graça de Deus instalada na nossa vida também tem poder de mexer nesse sistema. E ainda que um dia Deus vai ter que intervir nessa terra, de uma maneira gloriosa e poderosa, Ele intervém todo dia nesse sistema, usando a minha vida e a tua vida. E é por isso que Jesus disse que quando nós nos comprometemos de verdade com Ele,
nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. O sal naquele tempo fazia uma coisa que nós não entendemos muito bem. Era o único meio de preservar alimentos. Era quando você salgava a carne. Era o único jeito daquele tempo. Não tinha geladeira, não tinha frigorífico. Então quando ele fala você é sal da terra, é porque o teu compromisso, a tua presença impede o avanço destruidor e concede mais tempo de misericórdia. Porque o dia que Deus tiver que julgar a terra, e esse céu e essa terra vão desaparecer, vai ser dia de juízo e depois de redenção. E então ele disse, você é sal da terra, mas tem que ter compromisso para ser sal. Daí ele vai dizer, olha, você é luz do mundo. Sabe por quê? Tem uma escuridão, ninguém sabe para onde vai, não está enxergando nada. E aí ele coloca uma luzinha fraquinha, que sou eu. Agora, você já viu que uma luzinha fraquinha, como o LED de um telefone, por exemplo, o LED de um aparelho, de um rádio, que está lá no teu quarto, de noite, quando ele dá aquela piscadinha, você vê assim, parece que deu um clarão no teto, não é verdade isso? É um LEDzinho. E às vezes, até quando a gente enxerga aquilo, a gente sabe mais ou menos o rumo das coisas. Deus está colocando você como luz desse mundo, mas precisa ter compromisso. Compromisso para Ele transformar a minha vida e para usar a minha vida para transformar um sistema. É por isso que eu entendo que quando a gente fala de valores da família, quando a gente fala de valores para a sociedade, eu não estou enfiando por goela abaixo a minha fé. Eu estou anunciando o que pode preservar e abençoar essa terra. Porque a vida não é privada. Você está em comunidade, você está dando a mão para alguém, é assim a vida inteira, não tem jeito. Então eu queria hoje dedicar a tua vida ao Senhor. Você concorda com isso? Para ser sal da terra e luz desse mundo. E vou convidar, olha, com muita veemência, todos vocês que ficarem em pé, deem passos concretos para se tornarem membros da igreja, participantes das obras de Deus, compromissados com o reino. Amém? O que Deus quer. Senhor Jesus, estende a tua mão de bênção sobre o teu povo aqui. Nós estamos de mãos dadas, porque aquilo que o Senhor nos ensinou hoje é que ninguém está sozinho nesse universo. Que o menor bem ou mal sobre a nossa vida não fica em nós mesmos, afeta todo o contexto. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor, dá-nos graça. Eu quero te pedir que o teu Espírito faça um trabalho que homem nenhum pode fazer aqui. Convencer. Há pessoas aqui resistentes por algumas razões, não querem mexer em alguma área da vida, não querem que o Senhor toque em algum momento histórico ou alguma decisão que precisa ser tomada. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, vem hoje, vem amanhã, vem de madrugada, vem outra vez, quebrando o coração endurecido, para que a gente possa dizer, não, Senhor, chega, vai ser do teu jeito em todos os detalhes, porque não tem bênção fora do Senhor. E quando o Senhor colocar responsabilidade na mão do teu povo, que eles não se sintam oprimidos ou angustiados, mas eles se sintam honrados por serem chamados pelo Senhor da glória para fazer algo pelo seu reino. Ó Espírito Santo de Deus, faz isso agora, sopra o teu sopro, sopra sobre eles, sopra agora, Pai. E que haja, Senhor, um contido sentir de necessidade de honrar e servir ao Senhor. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. E dedicamos o irmão que está à direita, à esquerda, atrás, na frente e a nós mesmos, como teu povo. E te pedimos, habita no nosso meio e dirige-nos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém
e amém. Adoremos ao Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Mais uma vez, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que me afeta o alvo. Quero ser usado da maneira que te atrai em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos. Olha, vai na graça do Senhor Jesus, que a boa mão do Senhor lhe acompanhe em paz, e até a noite, às 19 horas, quando nos encontraremos de novo aqui. Deus abençoe a sua vida, querido.